E abra sua Bíblia no Salmo de número 95. Vamos ao texto bíblico, a palavra do Senhor ao nosso coração, por meio de mais uma porção no livro dos Salmos. Salmo de número 95. A palavra do Senhor, então, nos diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Senhor, por meio da tua palavra lida, fale conosco e que teu Santo Espírito, ó Deus, enriqueça a nossa jornada por meio da tua palavra, por meio do crescimento do Senhor e também, ó Deus, por meio da tua condução. Usa-me para a glória do teu nome e edifique o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, ao longo do mês de novembro, estive aqui eu utilizei frases, momentos da nossa sala de oração. Momentos de gratidão, momentos de louvor, momentos de projeção, momentos em que nós aqui, como povo de Deus, sabemos muito bem, Deus ele se manifesta por meio da criação, controlando e mantendo todas as coisas, sabemos bem. Deus também se revelou por meio da sua palavra, dando-se a conhecer, sabendo então o seu poder, a sua história, e sobretudo sabemos que Deus também se revela no meio do seu povo, por meio dos seus atos poderosos, na criação também. E assim, ao longo deste ano, nós observamos, meus amados irmãos, o quanto Deus ele foi generoso e gracioso conosco em operar grandes feitos em nossas vidas. Amados, se hoje nós podemos aqui, mês de novembro, último domingo do mês de novembro, olharmos para trás, colecionando histórias e podendo assim contá-las, é porque a mão do Senhor esteve presente em nossas vidas, nos ajudando e nos capacitando para toda boa obra. E ontem, não diferente, ao encerrarmos o momento ali de gratidão com a sala de oração, nós ouvimos uma fala muito preciosa do nosso irmão, presbítero Paulo Márcio, amado irmão, no qual ele disse que o ato da bondade de Deus, se não for correspondido, é apenas um ato, que no sentido de gerar transformação, ele deve nos impulsionar a fazermos algo como resposta de gratidão, tendo em vista tudo o que Deus tem feito por nós. E ali ele compartilhou conosco que o ato de Deus em nós, que não gera gratidão, que não gera uma resposta de vida, que não gera uma transformação de vida, é meramente um ato. E não, de fato, um ato de louvor. E quando nós olhamos para o Salmo de número 95, me parece que o autor deste Salmo estava lado a lado com Paulo Márcio. Só que não, né? Ele foi primeiro, obviamente. Nosso presbítero é jovem ainda. E então, o salmista, de uma maneira muito pontual, ele destaca, ele reconhece a alegria de Deus no meio do povo, como aquele Deus que é o rochedo da salvação, como aquele Deus que é o Deus supremo, como aquele Deus que é o Deus que criou todas as coisas. Mas ele não apenas fica ali parado, ele não fica estático,
Uau, Deus criou todas as coisas, Deus me livrou, Deus está comigo. Mas a segunda parte do Salmo, meus amados irmãos, é um convite a respondermos com sincera devoção e alegria diante do Senhor. A primeira parte do Salmo é destacada como uma convocação de alegria, uma convocação de júbilo, de festa, do tipo, o Senhor de fato é a nossa salvação, por isso venham, cantemos ao Senhor com alegria. Mas a outra parte é um alerta. Hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, não endureçam o vosso coração. Portanto, meus amados irmãos, o Senhor, sim, é um Deus de grandes atos. O Senhor, na igreja de Paraíba do Sul, tem nos dado grandes alegrias, mas hoje eu não poderia deixar de passar esta informação. Não percam de vista de que caminhar diante do Senhor requer obediência, atenção à sua palavra, à sua voz. E é isso que o salmista está dizendo aqui para nós. Portanto, o contexto desse salmo é de fato marcado por um Deus que opera, mas um Deus que espera a resposta do seu povo. Deus, ele faz, sim, ele faz. Deus, ele tem feito no nosso meio a favor de nós, em nosso favor, sim, ele tem feito e tem operado em nosso favor. Mas Deus exige de nós, irmãos, comprometimento com a sua palavra, comprometimento com a sua vontade. Do contrário, irmãos, viveremos dias amargos, como o povo no deserto no tempos de Meribá e Massá. Chegaremos a esse ponto. Desta forma, nós vivemos, irmãos, em um tempo, conexão com a atualidade, em que as pessoas estão se esquecendo, queridos, de que o mesmo Deus gracioso, o mesmo Deus que opera as bênçãos, o mesmo Deus que dá oportunidade de vida e crescimento, é o mesmo Deus que julga, é o mesmo Deus que cobra os termos da aliança, é o mesmo Deus que está com os seus olhos atentos para ver se o seu povo está respondendo ou não positivamente ao seu chamado. Portanto, hoje eu quero aqui, obviamente, na contramão do mundo, na contramão da cultura, trazer uma proposta temática a vocês que é: venham ao encontro do Senhor. E nós devemos ir ao encontro do Senhor, em primeiro lugar, cantando com alegria e reconhecimento. Então, o primeiro bloco deste salmo, o salmo de número 95, nos ensina a cantar com alegria e com reconhecimento. Então, o texto nos diz assim no verso 1, primeira convocação: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. O que é interessante aqui, meus amados irmãos, é que esta convocação, ela é feita com alegria e reconhecimento, reconhecendo a grandiosidade de Deus. Observe que ao abrir o salmo, o salmista, ele destaca: celebremos ao rochedo, ao fundamento, à base da nossa salvação. Crianças, vocês devem agora desenhar pessoas alegres, cantando, com um sorriso no rosto, dentro da igreja. Vocês vão desenhar uma igreja, ok? A nossa igreja de Paraíba, e pessoas dentro da igreja alegres, pessoas felizes, de mãos dadas, cantando a grandiosidade de Deus, ok? Este é o primeiro desenho, o pastor vai deixar outro depois. Então, meus amados irmãos, o povo aqui, ele canta de um modo alegre e reconhece a grandiosidade de Deus. Em que, pastor? Vamos entender o salmo. Primeiro, irmãos, o povo reconhece a grandiosidade de Deus por ser Ele o seu Salvador, a sua rocha, a sua segurança. Verso 1. Verso de número 3. O povo reconhece a grandiosidade de Deus, reconhecendo como Deus supremo, ou seja, um rei acima de todos os deuses. Interessante observar que o salmista, diante do seu júbilo, diante da sua caminhada, diante da sua alegria, ele vai entendendo de fato quem é o Senhor. Depois ele coloca: por ser o Deus criador e mantenedor. Observe o verso de número 3, número 4 e número 5. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Irmãos, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Mal a gente mergulha no mar.
quem dirá ter domínio sobre as profundezas da terra? Olha como o salmista, ele expande o tamanho do nosso Deus. E ele diz mais: dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. O salmista reconhece a grandiosidade de Deus em dominar todas as coisas, sendo ele o criador, sendo ele o mantenedor e sendo aquele que tem todas as coisas sob o seu domínio. E mais, irmãos, o salmista também reconhece, no verso de número 7, ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. É interessante observar que o salmista também reconhece a grandiosidade de Deus como o pastor do seu povo. Ou seja, o povo não é disperso, o povo não vive de acordo com a ideia da sua própria pastagem, do seu próprio caminho, do seu próprio reduto, não. O povo é conduzido, o povo tem direção, o povo tem ali um pastor que cuida, que livra do mal, que alimenta, que repreende, que dá a cajadada. O povo de fato é nutrido pela presença de um supremo pastor. E é interessante, porque diante das imagens aqui apresentadas, surge outra convocação. Verso de número 6. Peço à igreja que leia. Vamos lá? Projeção? Venham, adoremos, ajoelhemos diante do Senhor. Então, reconhecendo a segurança que é o Senhor, reconhecendo o Deus que é rei, reconhecendo aquele que a tudo pertence, o Criador e mantenedor e o pastor, qual é a atitude de resposta que o salmista assim delega àqueles que ele chama? Venham, adorem, prostrem-se, ajoelhem-se. Qual é o sentido da ideia, irmão, da frase aqui, irmãos, construída? Nós vemos o verbo inclinar, prostrar, ajoelhar. Nós vemos aqui a ideia de uma ênfase que está voltada para a sinceridade de coração de um povo que, com alegria e reconhecimento, se prostra diante do Senhor. Portanto, um povo, pessoas que não reconhecem a Deus, dificilmente, ou quase, ou nunca, se prostrarão diante do Senhor. Porque não tem sentido, não tem história, não tem pastoreio, não tem acompanhamento. Portanto, queridos, aqui o texto é um chamado para os nossos corações, para também nos prostrarmos diante de Deus, termos no Senhor uma inclinação dedicada, pausada, com reverência, tendo ideia, irmãos, que todo este processo não começou em nós, mas primeiro um ato de Deus para nós. É Ele quem nos chama. Ele é o Criador. Aprendemos então, meus amados, que o canto alegre do povo de Deus tem como base o reconhecimento de um Deus que é grande e presente na história do seu povo. Saber disso muda completamente a nossa concepção de adoração. E como temos falado na escola dominical, a adoração não é apenas o ato de cantar. Conforme aprendemos domingo passado, a adoração também é marcada pelo ato como nós nos relacionamos com Deus, na nossa vida como um todo, a vida integral. E por que, meus irmãos? Entender quem Deus é muda a nossa concepção de adoração. Porque assim nós podemos entender o que o salmista entendeu. Quando eu sei quem é o Senhor, eu passo a temê-lo e admirá-lo por quem Ele é e o que Ele faz. Agora, quando eu não tenho o mínimo de racionalidade, o mínimo de compreensão sobre quem é o Senhor, o que Ele fez, irmãos, eu vou deixando a vida me levar mesmo e eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. É exatamente isso que acontece. Portanto, eu quero trazer aqui a aplicação ao coração do povo de Deus já de antemão. O canto do servo de Deus, ele é marcado pelo reconhecimento de Deus. Irmãos, celebramos, cantamos, agradecemos. E eu digo, enquanto não reconhecermos quem Deus é, a nossa adoração como ato de vida estará marcada pela dependência, grave isso, de arrepios, dependência musical, movimentos espetaculares e shows.
Muito interessante, irmão, sinceramente. Eu ouvi um relato de uma igreja irmã que me marcou muito. No momento da exposição em Paraíba do Sul, na quinta-feira, literalmente um show, que aquilo ali não era culto, muitos irmãos de uma igreja, no qual não vou citar o nome, obviamente, tiveram a ousadia de ligar para o seu pastor e falar assim: pastor, hoje é quinta-feira, dia de estudo bíblico, dia de encontro dos santos do Senhor para a comunhão no estudo das Escrituras, vamos desmarcar e vamos para o show do Thales Roberto. Que isso, irmãos? Ponto facultativo na igreja também? Que bizarrice! E, obviamente, não foram na igreja e foram para onde? Exatamente. Ah, mas o show era cristão. Era? Não sei. Não sei. Eu não conheço a vida dos músicos que estavam tocando ali naquele palco. Eu não sei qual é o propósito. Eu não sei com qual dinheiro foi distribuído ali. Eu não sei se era cristão. Meus amados, de fato, uma crítica aqui. Porque o modo como reconhecemos a Deus ao longo da nossa vida nos leva a adorá-lo além das propostas e propagandas que o mundo coloca para nós, irmãos. Portanto, se não entendermos quem é o Senhor, ficaremos dependentes dos arrepios, das músicas, dos músicos, dos movimentos da cidade e correlatos, queridos. Por isso, nós precisamos aprender a reconhecer o Senhor na sua totalidade, para termos uma adoração fundamentada e correta. E assim eu ilustro esse momento e aplico a vida da igreja, olhando para o que nós construímos ao longo de 2 anos. E aqui essa construção não foi baseada em oba-oba, não foi baseada em um show, em um dia, em vamos botar todo mundo ali na praça e ok, a igreja agora está revitalizada. Não! A igreja, ela foi avançando, ela foi crescendo, porque o nosso rochedo, o nosso rei, o nosso criador, o nosso pastor, a saber, o nosso Deus, ele foi nos sustentando ao longo de cada dia. E isso foi se refletindo na vida da igreja, a partir do momento em que as famílias entravam pelas portas. A partir do momento em que as famílias contribuíam financeiramente com pontualidade e generosidade na casa do Senhor. A partir do momento em que as famílias começaram a se levantar com disposição e assim começaram a trabalhar na igreja. A revitalização da igreja começa também no reconhecimento de Deus e lembrando que o povo de Deus é um povo trabalhador. Então você, compromissado com a sua família, você ao invés de ir para a noitada depois do culto e para fazer outra coisa, você vai para casa, você vai dormir, você vai se programar, porque amanhã é dia de trabalho. E Deus vai nutrindo a história do seu povo, numa palavra que eu amo, por meio do cotidiano, dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, até a outra semana. O que eu quero trazer para a igreja, irmãos, é que o nosso reconhecimento não é fruto de uma ideia de um show, de um momento apenas, de uma exibição, mas ela é fruto de um Deus que foi fiel em todos os momentos ao longo desse ano. E é por isso que nós podemos olhar para o Salmo de número 95 e dizer: venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos ao rochedo da nossa salvação. Por quê? Porque em cada ponto desta igreja nós podemos ver os atos de Deus. Sim ou não? Glória a Deus, queridos. Nós podemos ver o quanto Deus tem agido, o quanto Deus tem feito no nosso meio. Portanto, meus irmãos, aplicação ao coração do povo de Deus, o canto do servo de Deus, ele é marcado pelo reconhecimento de quem Deus é e o que Ele fez e faz no meio do seu povo. Caminhando, meus irmãos, para a segunda parte do Salmo. Crianças, agora, vocês devem desenhar uma pessoa isolada das demais, das outras, ok? E aí, essa pessoa agora, prestem bem atenção, elas devem ter 2 orelhas, mas as orelhas devem ser muito grandes, muito, muito grandes, Maju. Isso, assim mesmo, grandão.
ok? Elas devem ser grandes, orelhas grandes, e ao lado dessa pessoa com a orelha gigante, essa pessoa deve ter a Bíblia. Então desenhe a Bíblia ao lado dessa pessoa, ok? E a Bíblia tem que ser muito bonita. E qual é a ideia dos desenhos? O primeiro desenho, meus amados irmãos, é que o povo de Deus é chamado a cantar com o próprio povo na casa de Deus, reconhecendo quem Deus é. Mas não apenas cantar, mas ouvir a sua palavra. E é isso que o salmista aqui vai trazer ao coração do povo de Deus. Então, agora, a partir do verso 7, parte B, até o verso de número 11, nós temos uma mudança de tônica. Na primeira, é o salmista quem fala, no plural, venham, vamos cantar. A segunda, interessante, os comentaristas, colocando a ideia do texto, colocam que é o próprio Deus assumindo a regência do coral. É muito interessante isso. Por quê? Porque antes está na primeira pessoa do plural, venham, vamos cantar, e agora está na primeira pessoa do singular. Veja bem, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Beribá, como naqueles dias de Massá no deserto. Quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras, durante 40 anos, eu estive, olha como aqui a pessoa muda, primeira pessoa, eu estive irritado com essa geração. E disse, este povo é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Irmãos, nós temos aqui uma terceira convocação. E a terceira convocação é ouvir a palavra de Deus com atenção. Amados, o salmista, ele coloca aqui, ele pinta alguns episódios na história do povo de Deus. E interessante que ele coloca a peregrinação do deserto. O momento em que o povo sai do Egito e eles começam ali a caminhar no deserto, viver as dinâmicas do deserto. Um deserto, obviamente, difícil, escasso, solitário, mas a presença de Deus estava ali. O Senhor estava amparando o seu povo. Mas em um momento em que faltou água, o povo de Deus começou a provocar a ira de Moisés, e não apenas de Moisés, mas também do Senhor. Lembram da história? Na ideia de Moisés bater na pedra. O povo falando, olha, você nos trouxe aqui para morrer. Será que Deus não vai fazer nada? Então, o salmista, ele lembra desse momento em que eles provaram da bondade de Deus, no sentido de, não, será que Deus não vai fazer de novo? Esquecendo, irmãos, de quem é o Senhor. Interessante observar também que, embora este povo estivesse visto as obras de Deus, eles não tiveram fé, irmãos. Antes da água, tiveram o maná, tiveram as codornas. Antes do maná e das codornas, eles tiveram a visualização das 10 pragas do Egito. Mais do que isso, tiveram a peregrinação por meio do mar. Passaram pelo mar, mas ainda assim duvidaram do poder de Deus, apontando assim um coração duro, incrédulo e teimoso. Irmãos, durante 40 anos, a palavra fala ao nosso coração aqui, verso 10, o Senhor esteve irritado. E essa palavra é uma palavra até muito doce, educada. No hebraico, no original, a palavra é sentir nojo. Olha o que Deus fala do seu próprio povo. Durante 40 anos, eu senti nojo de vocês. Pela rebelião do coração. Pelo pecado que se afasta, que é horrendo aos meus olhos. É muito profundo, irmãos, quando nós pensamos que, de fato, o Senhor ele não brinca com o pecado. Ele espera do seu povo uma resposta. E durante 40 anos o povo insistia em viver nos seus próprios caminhos e não viver voltado para a voz do Senhor ao longo da sua jornada. E aí o texto fala, eles não conhecem os meus caminhos. E há uma consequência. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. No contexto do deserto, devemos voltar à história.
Qual é o descanso que o salmista está falando? A terra prometida. E de fato, por ver o povo incrédulo e rebelde à sua vontade, o que o Senhor faz lá em Números? Abomina o povo. Ele diz, a geração que saiu do deserto, ela não vai entrar na terra. Apenas a geração que nasceu no deserto. E aí, irmãos, o que nós vemos? Que um povo que morreu mediante a manifestação da ira do Senhor. Não entraram na terra prometida. Irmãos, isso é uma mensagem de alerta ao nosso coração. Não pensemos, queridos, que é apenas a parte boa do Senhor fazer, do Senhor nos dar condições, das grandes operações acontecerem aqui. Ouçamos, irmãos, a voz do Senhor, e esta é a aplicação ao coração da igreja. Ouçam a voz do Senhor, para que tenhamos vida ao longo da nossa peregrinação. Meus amados, além dos lábios que louvam a Deus, nós devemos ter ouvidos que ouvem a voz do Senhor, como ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Lembre-se bem, o salmista na parte 1 do Salmo, ele está destacando que o Senhor é o pastor da história do seu povo, mas o contexto do Salmo nos mostra que as ovelhas não ouviram a voz do seu pastor. Portanto, o texto nos indica que o rebanho do Senhor precisa agir de um modo diferente do povo do deserto. E como assim, pastor? Ouvindo atentamente a voz do Senhor. Assim, se ouvirem a voz do Senhor hoje, não endureçam o coração, meus irmãos. Não continuem teimosos, incrédulos, vacilantes. Antes, reconheçam o Senhor e dobrem-se diante dele. Amados, a vida do homem, ela é marcada por 2 caminhos. Eu quero deixar isso ao coração da igreja para o próximo triênio. Ou vivemos para glorificar a Deus, ou vivemos para os nossos próprios pecados. Nós precisamos ter consciência disso aqui. Ou a nossa vida será um espelho no qual aquele sol, ele vai bater no espelho e refletir a glória de Deus. Ou, meus amados, vai ser um espelho que vai estar quebrado e a luz vai ficar toda desfocada, toda fora de foco, errada. Meus amados, o modo como levamos a vida reflete se estamos ou não ouvindo a voz de Deus. Portanto, se ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais o coração. Queridos, temos que pensar assim também. Pastor, como saber se estou ouvindo a voz de Deus ou não? Deixo aqui 2 ideias para o seu coração. Amados, as pessoas que não ouvem a voz do Senhor são pessoas que recusam as verdades bíblicas. São as pessoas que querem pluralizar a palavra, ou seja, ter a palavra e mais outros adereços. Querem aqui adicionar outros elementos à palavra. Amados, além disso, pessoas que ali estão, além de recusar a palavra, obviamente estão recusando a voz de Deus diante do contexto da vida. Outra forma também da qual as pessoas não ouvem a voz de Deus, a falta de dedicação ao estudo da palavra é recusar a voz de Deus. O fato de não ter zelo pela palavra, o fato de não estudar a palavra, o fato de não ouvir a palavra, irmãos, isso de fato nos leva aos nossos próprios caminhos, porque ao final a pessoa vai falar assim, mas tá tudo bem, Deus sabe, né? Deus sabe que está errado. O povo de Deus é instruído pela palavra. O povo de Deus, tá? O povo de Deus vive no fundamento da palavra. Quem não é povo de Deus vive de qualquer maneira. Ou temos a palavra como centro, ou não temos nada. Portanto, o povo de Deus não fala, eu acho que. O povo de Deus fala, conforme a palavra, isso, isso e isso. Dentro do contexto, dentro da mensagem. Não usando a Bíblia como pretexto. Portanto, irmão, se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais o coração. Fecho este bloco dizendo aos irmãos, queridos, temos aí, pelo menos na gestão que vocês me confiaram, mais 3 anos. Se desejamos 3 anos de avanço sob a condução divina, a receita do bolo é essa, simples e prática. Ouçamos a voz
do Senhor. Fazendo isso, irmãos, eu creio, Deus continuará transformando a nossa história. Queridos, como esse texto nos aponta para Jesus, Israel pereceu por causa do deserto. Israel pereceu por causa da dureza do seu coração no deserto, insistindo em pecar contra Deus ao longo da sua existência. Ao invés de se dobrarem diante do Senhor, eles desprezaram a voz do Senhor. Contudo, a mensagem do Evangelho ela é clara e também nos traz um alerta. A mensagem do Evangelho é um chamado para examinarmos a dureza do nosso coração. E pense nisso, o Evangelho é um antídoto, é um remédio, é uma cura que nos leva a detectar a dureza do coração, a arrastar para a cruz essa incredulidade. E da mesma forma, irmãos, o Evangelho também, ele é uma voz que elimina o poder do pecado das nossas vidas. Amados, nós precisamos olhar para o Evangelho. Como fazer isso, pastor? Por nós mesmos? Claro que não. Claro que não. Tão somente pela voz salvadora de Jesus. Se existe uma coisa que faltou para o povo no deserto, foi ouvir a voz de Deus. Se tem uma coisa que o Evangelho enfatiza, ouçam a voz do Supremo Pastor. E as ovelhas conhecem a voz. Estão lembrados, João 10? As ovelhas conhecem a voz. Por isso eu estou falando, o povo de Deus reconhece a voz do seu pastor. E o Evangelho, meus amados irmãos, nos traz essa voz salvadora e essa voz e a voz de Jesus. Não apenas, irmãos, atentos à voz de Jesus, mas submissos à voz de Jesus. E grave bem isso, voz que nos alerta e nos livra do pecado. Voz que nos faz andar em caminhos de vida orientados pelo Pai. Voz que nos aparta do juízo de Deus. Voz que nos conduz às águas de descanso, ao caminho do Senhor, voz que nos leva à paz, hoje e no porvir. Hoje, porque podemos desfrutar das bênçãos de Deus, já ouvindo a voz de Deus. E no porvir, irmãos, uma esperança que nos é reservada por meio da vitória de Cristo na cruz do Calvário. E aqueles que ouvem a voz do Senhor, seguem a rota da cruz, certamente entrarão no descanso do nosso Deus. Viva sob a condução da voz do Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. Concluindo o texto, meus amados, eu quero dizer o seguinte a vocês. Por meio do Salmo 95, nós destacamos então uma grande alegria e um grande alerta. Uma grande chamada para adorar e uma grande chamada para examinar o coração. No tocante à alegria, a realidade de sermos um povo de Deus no qual Ele é o nosso fundamento, a nossa salvação e o nosso mantenedor. Quanto ao alerta, a realidade é que Ele deixará de ser tudo isso, caso não ouçamos a sua doce voz. Que sejamos conduzidos pela voz do Senhor e que Deus nos dê o crescimento. No nome de Jesus, Deus os abençoe.